Mais uma vez, muito agradecido a Deus por essa oportunidade de nos reunirmos para juntos louvarmos o seu nome e também meditarmos na sua santa e excelsa palavra. Convido vocês a abrirem sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, em seu primeiro capítulo. Vou ler apenas 2 versos para a nossa reflexão. Romanos, no seu primeiro capítulo, mesmo assentados, mas atentos àquilo que a palavra do Senhor tem a nos dizer. O tema da nossa reflexão hoje tem pretensão de ser a justiça, sobre a justiça. Diz assim a palavra de Deus em Romanos, no seu primeiro capítulo, a partir do verso 16: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Oremos. Paizinho, nós queremos nesse momento agradecidos suplicar a tua graça, a tua bondade, o teu amor, no refletir a tua palavra, Senhor, que o teu Espírito Santo, que nos conhece na intimidade, que a tua palavra seja como espadas de 2 gumes a nos penetrar na nossa intimidade, a falar conosco abundantemente e a nos converter dos nossos caminhos, que possamos, ó Deus, vislumbrar os teus caminhos santos e entender os teus pensamentos maravilhosos, graciosos pensamentos. Nos alimente, nos toque. Nós oramos agradecidos, suplicando esta bênção no teu nome, Jesus, o nosso pastor. Amém. Queridos, é esse texto muito conhecido, recorrente, bastante dialogado, especialmente na fé reformada, porque o texto romano é um texto denso, uma teologia para gente grande. E a gente sempre tem que estar sempre voltado a entender aquilo que Deus tem falado ao longo dos séculos, especialmente na inspiração do apóstolo Paulo. Há um compêndio de um grande teólogo do século passado, Karl Barth, fora diácono da igreja alemã, exímio teólogo e muito lido, estudado, às vezes pouco compreendido pela sua erudição. E eu queria falar um pouquinho sobre a justiça, já que é um tema recorrente a esta carta de Paulo. Se você tiver depois a curiosidade, a tenacidade de buscar entender o que Deus está falando aqui aos crentes que estão em Roma, no primeiro século, um século que a igreja é muito perseguida pelo imperador César. O Deus daquele tempo, do Império Romano, é César. E ninguém poderia mais adorar mais nada ninguém, mas os cristãos ficavam firmes, sempre escondidos, muito diferente do nosso tempo hoje, graças a Deus, que nós temos liberdade, muita liberdade para professar a nossa fé, e às vezes nós não fazemos. E é por isso que Paulo fala aqui no verso 16 já, porque não me envergonho do Evangelho. E ele não podia pregar abertamente, não se podia pregar abertamente em Roma, mas mesmo assim, ele não arrefeceu o seu ânimo. A palavra justiça, como disse, sempre isso vai ser algo muito recorrente e que demanda muita reflexão. A justiça de Deus, tema recorrente dessa carta aos Romanos, está demonstrada na retidão de Cristo, diante de sua demonstração da lei de Deus em sua prática social, principalmente com a igreja, a sua prática social, não de mera religiosidade, tão conhecida pelo povo judeu. Nós hoje estudamos na IBD parte dessa religiosidade do povo judeu, farisaísmo, que apenas seguiam os rudimentos da fé, centravam sua fé, a sua prática na lei propriamente dita, mas nada em direção ao seu próximo. E Jesus veio para fazer isso.
para ensinar o seu povo, a nós hoje, que nós devemos agir em direção ao outro. Não tem sentido nós falarmos que somos cristãos se nós não agimos como tal. Cristão, vocês sabem que significa pequeno Cristo. Então, nós temos que agir como Cristo sempre agiu, andou, fez, realizou milagres para quem? Para o outro, para o seu próximo. E nem todos eram da sua fé. Ele fez isso para todo ser humano, seus filhos e filhas, que iam recebendo essa mensagem e se tornando de fato filhos e filhas redimidos aí pela ação efetiva do Cristo, o Deus vivo. Então essa carta de Paulo fala sobre a justiça, e essa justiça diz respeito a Deus como juiz justo e reto. Se alguém que pode nos julgar é Deus, nós não devemos. Aliás, sempre há uma palavra de cuidado para aqueles que julguem, façam com cuidado. Porque da mesma forma que nós julgamos, seremos julgados. Né? Porque o único juiz justo e reto é o Senhor. Lutero, já o grande reformador, em seus estudos foi decisivo, impactando outros estudiosos depois dele, na sua compreensão sobre a justificação. É um outro tema muito recorrente aqui nessa carta de Paulo aos Romanos. Como comecei a dizer, não terminei, depois você na sua semana aí, visita essa carta do começo ao fim, que você vai entender melhor aquilo que eu quero expressar aqui, que é a justiça de Deus. Como Deus age. Deus é bom, misericordioso, amoroso, perdoador, mas é um Deus justo e reto, é um juiz justo. O juiz, ele julga. O apóstolo Paulo enfatiza para que entendamos o Evangelho, a sua justiça, ele reclama, aponta para a necessidade de termos fé. Não somente obras. Aqui começa o diálogo do Espírito Santo com os religiosos que querem só apenas obras, mas não fé. A fé sem obras é morta. Sabemos disso. Mas a fé é preponderante, porque a fé é que faz nos movimentar. Nós devemos viver pela fé. E se em algum momento nós nos deparamos com as nossas lutas, dificuldades, temos que voltar e rever a nossa fé, que é o firme fundamento, a convicção das coisas que nós não vemos, mas esperamos. Hebreus 11:1. Fé é a convicção das coisas que nós não vemos. Não vemos. Infelizmente, hoje nós temos uma religiosidade estampada em nosso Brasil de uma fé e de resultado, de mostrar que tem que ter milagre, tem que ter sinal, tem que ter isso, tem que ter fé, tem que ter tudo. E o Evangelho vai na contramão disso. O Evangelho de Cristo vai na contramão da teologia chamada da prosperidade, em que tem que ter riqueza, tem que ter saúde, tem que ter isso, tem que ter aquilo. O Evangelho é na contramão, é a direção, é nós, é Cristo em nossa direção, e somos nós em direção ao nosso próximo, seja ele quem for. Seja ele quem for o nosso próximo, o Evangelho nos dá ferramentas e capacidade para fazermos diferente daquilo que nós queremos e somos tensionados a fazer. Às vezes nós respondemos um ato que é meramente humano, nós temos que colocar Cristo nesse nosso meio para mudar a história. Senão vamos continuar fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito como temos assistido pelo planeta. Guerras e mais guerras, drones com mísseis, matando pessoas inocentes, porque não há Cristo no meio das pessoas, ninguém mais quer conversar, ninguém mais quer dialogar com ninguém. Líder de um país com outro líder do país, muitas vezes dentro da própria casa, ninguém mais quer conversar. Nós temos que colocar Cristo, o céu, o Espírito Santo, que é totalmente paz, amor, que nos perdoa apesar de nós. Todos somos pecadores contumazes. Nós precisamos entender isso e precisamos colocar Cristo no nosso meio. Ele é a nossa justiça. Às vezes julgamos, já sentenciamos. É Ele a nossa justiça.
Então nós precisamos entender essa fé que deve permear a nossa vida. E a fé é algo intangível. É como vivemos. É como nos comportamos diante da realidade, às vezes dura, complicada, desafiadora. A fé não é algo que nós vemos. Às vezes nós achamos que temos fé pelos bens que nós temos, pela riqueza que nós possuímos. Isso não tem nada a ver com fé. Deus dá riqueza, bens para quem Ele quiser. E Ele tem falado isso nas suas palavras, na sua escritura. Aos ímpios, inclusive, Ele dá muita riqueza, porque é só isso que eles têm. A fé trata de algo imaterial, mas que torna realidade na nossa vida, torna materializada na nossa realidade, tangível em nossas ações. A fé acontece quando nós assumimos aquilo que o Senhor pode fazer e não aquilo que queremos ou podemos fazer. Isso é fé. É nós descansarmos no Senhor. É como diz a palavra: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará, não eu. Eu coloco diante do Senhor a minha necessidade e eu peço que o seu Espírito Santo agora dirija. E aí Ele me fala assim: olha, perdoa e ora, interceda, ajude. Aí às vezes eu não estou afim. Então, Senhor, não é assim que eu quero. Eu quero que o Senhor faça o que eu quero. Deus é semelhante a você? Não, Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. E se há no nosso coração intenção que não é de perdão, de conciliação, de amor, de paz, Ele não está nessa história. Porque a justiça dele, às vezes nós queremos a justiça sob o nosso viés. Às vezes queremos que a justiça dos homens também chegue e intervenha aqui longe, e Deus às vezes não está também nessa justiça. Nós merecíamos a morte. Estávamos destituídos da graça, da glória de Deus. Foi em Jesus que veio. Estávamos perdidos. Uma sociedade depravada. Ainda continua. Fé é crer e observar. Conhece o hino? Crer e observar, tudo quanto entregar, o fiel obedece. Ao que Cristo mandar. Ao que Cristo mandar. Crer e observar. Pastor, eu quero ver uns milagres. Então creia e observe. Pastor, eu quero ver as coisas mudando na minha vida. Então creia e observe. Coloque no altar de Deus. Creia. E o crer aqui, queridos, queridas, é esperar no tempo dele. Ele não tem pressa. Ainda bem. Senão nós seríamos julgados assim tão facilmente, tão rapidamente. Graças a Deus que Ele é misericordioso, bondoso, longânimo. Ele tem uma paciência que nós não temos. Graças a Deus por isso. Maravilhosa graça de Deus. E ainda estamos vivendo sobre a chamada dispensação da graça. Pisamos na bola e repisamos, pisamos de novo, e Ele está sempre nos perdoando, dando um tempo a mais. Mas isso um dia vai acabar. Você quer ajudar o Senhor a resolver problemas? Não, porque eu coloquei ali, mas eu quero ajudar Deus, porque eu quero um pouco mais de celeridade. Senhor, eu quero resultado, eu quero que isso aconteça logo, porque eu estou ficando velha, eu não quero ver isso acontecer. Você quer ajudar Deus? Olha o exemplo da Sara, só eu gosto desse exemplo, né? Eu gosto muito de Sara, que quis ajudar Deus, foram assim para os dois velhinhos, casal de velhinhos, 90 anos os dois, a mulher é estéril, e Deus falou assim: eu vou fazer de vocês uma grande nação. Aí os velhinhos podiam olhar um para o outro assim: oh Deus, 90 anos, ai. A Sara quis ajudar Deus. Ofereceu a concubina, a serva para o esposo. Que imprudência. Que imprudência. Fazia parte do contexto da legislação da época. Era uma serva, uma escrava. Ela podia fazer isso. Mas nem tudo convém, mas nem tudo é lícito. Mas tudo é lícito, mas nem tudo convém. Fazia parte da legislação do povo de Deus.
Mas não convinha. O esposo deitar com a escrava. Entra na sua cabeça isso hoje? Claro que não. Mas ela quis, dentro da legislação, eu posso. Olha a confusão até hoje. Palestinos e judeus se matando até hoje. E são irmãos. Irmão dele, Isaac e Ismael. Um filho da promessa contra o filho da escrava. Mas que Deus promulgou para os dois, para ambos, que fariam deles grandes nações. E até hoje o Estado palestino não saiu do papel. Mas eles continuam grande nação. Porque esse papel aqui já disse. Que faria do povo de Ismael uma grande nação também, povo forte, aguerrido. Então Deus não precisa de ajuda. Ele não precisa. Precisamos refletir na ação de Deus em nossas vidas. E termos paciência. Esperarmos. Precisamos aprender a respirar, gente. O ócio, como diz a minha esposa, é uma bênção de Deus, é verdade. É não fazer nada porque não tem o que fazer. Aliás, tem um monte de fazer, mas agora é a hora de não fazer nada. Nós estamos vivendo um tempo da ansiedade, do aceleramento. Aí vem a internet para piorar tudo. É tudo mais rápido. Somos cobrados, cobramos mais. E estamos ficando cada vez mais enfermos, mais doentes. Nós precisamos, às vezes, dar um tempo para muitas coisas da vida. Precisamos descansar. Férias são necessárias. Às vezes, férias do celular, televisão, disso, daquilo, para a gente ter saúde mental. Para a gente não acelerar e descansar. Já ouvi isso. Pastor, aquele momento da oração silenciosa é terrível na igreja, pastor. É, porque a oração silenciosa tem que ficar gritando, falando, movimento, barulho. Mas é justamente por isso, é intencional. Porque aqui nós queremos ouvir Deus nesse silêncio. O seu perdão, a nossa oração, a nossa comunhão com Deus. E isso, segundo os especialistas da mente, é muito importante para a nossa saúde mental. Esse momento de comunhão com Deus, de meditação. Eu vou lá para o Himalaia. Não é disso que eu estou falando. Lá no seu quarto mesmo. Para um minutinho. Eu vou ler. O pastor falou a carta de Paulo aos Romanos. Vai lá, leia um pouquinho. Ela é longa. Mas você vai ser tocado de uma maneira especial, para você vai entender a justiça de Deus. A justiça de Deus que entra em nossa mente, em nosso coração, vai mudando. Quando o apóstolo Paulo fala de viver sob a fé, ele fala da vida em contraste com a morte espiritual. E a vida no sentido de uma contínua comunhão com Deus. Aquele que crê em Jesus, em Cristo, não morre mais. É um ser eterno. Vai passar por essa vida aqui tranquilamente, enfrentando as lutas, os desafios, mas sempre olhando e percebendo a ação de Deus. Sofrendo às vezes, apanhando às vezes, passando escassez às vezes, mas sabendo que nós somos forasteiros aqui, essa passagem é muito rápida. Isso significa confiar em Deus e depender da sua graça, saber e aceitar que Deus está no controle de tudo. Nós podemos pensar nisso por um momento, de que apesar de tudo Deus está no controle. Nós às vezes temos dificuldade porque a gente quer a coisa do jeito que a gente quer. Deus está assim, não é assim que eu quero. Deixa eu agir. Como diz Jeremias, depois João Batista, a vingança é minha, a justiça é minha. E nós não podemos pensar nisso. Porque às vezes fazemos parte desse processo. Por isso temos que ficar na misericórdia do Senhor. Essa forma de viver com base na fé, na dependência do Senhor, está posto no início da sua carta. Se nós abrirmos aqui a palavra de Deus, ele começa aqui
fazendo uma saudação aos seus irmãos, sobre o amor que Paulo tinha pelos cristãos que estão em Roma. Ele vai fazendo aqui um diálogo com aquela igreja, com o povo de Deus que está vivendo em Roma, a sua igreja. E mostrando assim, vocês têm que viver pela fé. Era quase que um aviso que a coisa estava ficando difícil ali em Roma. Tocaram fogo em Roma, o imperador mandou, e culparam os cristãos. Então imagina a perseguição. Ele queria reformar Roma. Ele era um psicopata, maluco. Uma pessoa devassa ao extremo. E culpou os cristãos. Então foi um projeto. O diabo elabora projeto para destruir a igreja. Ele é arquiteto. E às vezes a gente acha que não tem nada a ver, não, pastor. O religioso é lindo, maravilhoso. Todas as confissões levam a Deus. Mentira de Satanás. Ninguém vai ao Pai senão por mim, Jesus Cristo. Só há salvação em Jesus. Só há salvação em Jesus. Nenhum outro nome. Satanás está fazendo um bom trabalho. Muita gente achando que vai existir vários caminhos. Todos os caminhos levam a Roma. Essa foi a égide do Império Romano, que fazia todas as estradas que dirigiam a Roma, o centro do Império. Nem toda a salvação está proposto pelas divindades. Só Jesus salva. Não há salvação em nenhum outro nome. A justiça de Deus deve prevalecer. E ele fala assim, o justo viverá por fé. Por quê? Porque ele sabia das dificuldades que haveria de vir sobre o povo de Deus, sobre a igreja. O quanto nós enfrentamos desafios ainda hoje. Temos que viver por fé. Então ele está preparando a sua igreja. Olha, vocês vão ter alguma dificuldade, mas eu como o Espírito Santo, vou dar para vocês suporte. Para vocês caminharem, andando, vivendo dia a dia sobre a minha direção, e vocês vão suportar, vão ter muitas aflições, mas tem de bom ânimo. Porque o justo viverá por fé. Não se vergonhe do Evangelho, da palavra de Deus. Não se vergonhe de aparecer com a Bíblia na sua mão, na sua bolsa. Não tenha vergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação primeiro do judeu, do gentio depois do judeu. Do judeu, depois do gentio, e depois dos asquenses, para todos nós. É a salvação que chega a todos nós. Por isso não podemos ter vergonha desse Evangelho que nos salva, nos coloca no céu, a vivermos eternamente, vivendo por fé. Antes do Senhor tratar do juízo, da sua justiça aplicada, Ele dá um tom da vida que devemos viver, de como cada um de nós deve viver. Isso a gente pode perceber aqui naquilo que eu já disse bastante vezes aqui. Qual tom? Vocês vão viver agora segundo a minha vontade? Não esqueça, você vai viver pela fé. Não é pelos seus bens. Não é pela casa, pelo carro, Não, isso é pela fé. Isso que vai nos sustentar em nossa caminhada. Isso é fácil? Não é fácil. Mas é Deus preparando a sua igreja. A vida não é mole, gente. Viu? Mas é mais difícil para os moles. Então ele está alertando a sua igreja. Olha, fica firme. Ore sem cessar, vigie, caminhe comigo. Não é fácil viver pela fé, mas só assim nós teremos os dons que precisamos. Só assim veremos os milagres que queremos e precisamos. Só assim teremos mais e mais fé. E com a fé a gente vai caminhando e percebendo que aqui aconteceu isso. Você vai tendo um discernimento da realidade e caminhando com Deus, vai agradecendo a Deus. A carta de Paulo aos Filipenses, que ele passa a pior fase da sua vida, mas ele chama da carta da alegria, por quê? A alegria da presença do Senhor em meio às suas lutas.
E Ele quer fazer do seu povo, o povo cristão, como fizeram com Paulo. Em meio a essas lutas, a essas desaventuranças, tristezas, Ele quer nos fazer um povo forte, firme, com convicção. Um povo que caminha a passos largos. Por último, depois de entendermos sobre a base da nossa vida, da fé cristã, é que vamos para o juízo estabelecido por Deus. O juízo, nesse primeiro capítulo, está a partir do verso 18, até o final do capítulo, que nós já tratamos aqui. A partir do verso 18 está lá a idolatria e a depravação dos homens. Depois, no verso 28, entregues os gentios a reprováveis sentimentos. Aqui Deus está traçando o juízo dele. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. E aqui ele fala o que ele vai fazer. Aqui ele fala, inclusive, como a sociedade está vivendo hoje. Eu, quando leio esse texto do verso 18 até o 32, eu vejo assim, o meu tempo. Eu vejo hoje, o dia 13 de julho de 2025, eu vejo isso hoje na nossa sociedade. E a igreja no meio inserida nesse contexto social. A palavra de Deus é maravilhosa. Ela veio para nos alertar, nos ajudar. E Deus fala assim comigo, com você, com tranquilidade. Essa carta ela tem começo, meio e fim. É Deus se revelando a cada um de nós na sua integralidade. Ele não quer que ninguém se perca. Então Ele se revela a nós, mostrando o caminho que estamos seguindo e que devemos seguir. Ele mostra à sociedade como está vivendo e como deve ser a nossa postura, porque Ele não quer que ninguém se perca. De maneira especial, o seu povo. Esse é um Deus cuidadoso. O Senhor trata tudo com cuidado, com zelo, com justiça. Sabe por quê? Não quer que nenhum de nós pereça. Nenhum pereça. Mas tem a vida eterna. E a vida eterna está para aquele que adentrar por esse caminho do Senhor. Viver segundo a sua vontade. E para concluir, quero ler aqui alguns versos do capítulo 3 de Romanos, a partir do verso 21. Rapidamente. 3 de Romanos 21 em diante. A justificação pela fé em Jesus Cristo, mas agora sem fé se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. A justiça de Deus mediante a fé. Romanos 3, verso 22. A justiça de Deus mediante a fé em Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para a manifestação da sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriores cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Até aqui só. Depois você continua lendo isso. Essa carta de Deus maravilhosa, endereçada a nós hoje. Essa carta é de Deus para cada um de nós. Que Deus continue nos falando, nos abençoando, nos fazendo andar sobre sua presença, na alegria da sua presença. Que possamos, como o apóstolo Paulo, mesmo enfrentando lutas terríveis, fazer a nossa caminhada momentos de alegria. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Vamos preparando para a ceia do Senhor.